Sejam bem-vindos a esse novo projeto, um projeto, claro, feito por mulheres. E eu quero trazer novidades aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Fran Abrantes. Vocês vão saber mais de mim, mas esse projeto é um projeto novo, que é um podcast para trazer pessoas maravilhosas, para falar, para trazer conhecimentos. E simplesmente a gente vai falar muito aqui sobre dinheiro, porque dinheiro é simples, a riqueza está em todos os lugares e riqueza pode. Esse é o podcast Riqueza Pode. A riqueza pode na sua vida, sabia? Na minha também, na nossa. E claro que para fazer um projeto tão lindo e tão especial como esse, eu tenho uma sócia, gente. E ela está aqui na minha frente, a Thaisa. Antes que eu fale mais de mim, eu vou entrevistar a Thaisa primeiro. Afinal de contas, ela é a mulher que ensina a gente a ficar rica. Ela é a mulher do dinheiro, ela é a mulher que ensina a gente a fazer investimento. Mas a gente vai contar aqui para vocês, nesse primeiro episódio, por que surgiu a ideia de levar conhecimento sobre riqueza para as pessoas. Fica aqui com a gente, se você gostou, se você está assistindo pelo canal do YouTube, você já pode também fazer a sua inscrição e se inscrever aqui no canal, dar seu like e especialmente colocar nos comentários o que você achou dessa primeira bagunça que a gente vai fazer aqui hoje. E se você também quer vir aqui bater um papo especial com a gente. Thaisa, seja bem-vinda, eu tô adorando, eu tô aqui, amiga. Tô adorando. E aí, coisa boa! Nascendo um novo projeto que chama dinheiro, que chama prosperidade e que chama riqueza, né? Sim. Riqueza a gente pode falar e a gente deve falar de forma muito... a gente pode falar disso. Abertamente. E esse espaço é muito bacana justamente para isso, para a gente abrir canais para várias pessoas conversarem a respeito de assunto que muitas vezes é tabu, ou assunto, né? E a gente criar uma ambiência bem bacana para poder trazer esse conteúdo e compartilhar com vocês que estão aqui acompanhando a gente, acompanhando as nossas trajetórias e os convidados que vão vir aí pela frente. Aí já vou fazer uma pergunta. Você acha que é um tabu falar sobre dinheiro? Você tem uma boa relação com dinheiro? Não vai me dizer que você vive endividado, né? Vai dizer que quando as pessoas falam sobre prosperidade, sobre abundância, você se afasta e sai correndo. Isso já aconteceu comigo. Tá acontecendo com você? Tem cura. A solução é que existe solução. Existe solução. Sempre há uma solução. Então, deseja que esse podcast seja um portal para a vida de muitas pessoas que querem criar um bom relacionamento com esse assunto, aprender mais. E a gente vai trazer convidados aqui também. Se você tem conteúdo especial para falar sobre prosperidade e riqueza, põe aí nos comentários que a gente chama você para vir bater um papo com a gente, porque a gente está aqui num ambiente de networking, um ambiente de conhecimento e de partilhar muito do que a gente também aprendeu na nossa trajetória. E para um primeiro episódio, vocês precisam conhecer quem somos nós, né? Então, eu quero dizer para vocês que a Thaisa é uma excelente profissional nessa área. Ela vai se apresentar, então quem acompanhar o podcast vai saber que tem sempre uma especialista em investimentos presente. E depois também ela vai falar de mim, vai me deixar apresentar. E vocês também vão saber como é que vocês vão se conectar com tudo que vai acontecer aqui nesse podcast. Certo, maravilhosa? Certo. Conta a sua jornada para as pessoas. Conto. E a gente estava falando sobre criar uma ambiência que a gente possa compartilhar conhecimentos. E eu vejo que, assim, a ambiência foi quando começou a minha trajetória nessa vida financeira. Eu lembro quando eu era pequena, na minha fase ainda de criança, lá, meus 10 anos, Meu pai, nessa época, ele trabalhava numa instituição bancária e acabava sempre se mudando de cidade. Mas a gente tinha, assim, a gente era uma família que era uma família de classe média, não tinha luxos, não tinha nada, e era aquela típica família brasileira, que trabalha para pagar as contas no final do mês. Então, vivia aquele ciclo de sobrevivência. Mas, nessa época, por o meu pai trabalhar nessa empresa, tinha um certo benefício que era ganhar aí um desconto, uma bolsa em escola particular. Então, eu comecei a frequentar ambientes que, até então, para mim, me saltavam os olhos. Porque eu acabei tendo a oportunidade de estudar numa ótima escola, numa das cidades que eu morei. E lá eu tive contato com muita gente diferente de mim. Só que quando criança, eu não entendia que elas eram diferentes. Mas você percebia, fazia Mas uma eu percebia. comparação. Porque, por exemplo, eu observava que em casa eu queria comprar alguma coisa e sempre o dinheiro era contado. Então, a frase que vinha muito pra mim é assim, nossa, não temos dinheiro, não dá pra comprar. Isso pra gente não é a nossa realidade. E eu frequentava a casa de muitas amiguinhas, naquela época, né? Você brincava, dormia na casa do coleguinha. E aí teve uma fase que eu já comecei a ficar pré-adolescente
E eu me deparei que eu ia na casa das minhas amigas e eu tinha amiga que tinha mansões. E eu ficava assim, me questionando, eu falava, mas o que que acontece? Se meu pai, né? E eu não entendia que eu tinha uma bolsa de escola, eu fui entender depois. E eu ficava assim, poxa, mas se meu pai tem dinheiro para pagar a mesma escola que essas Que elas pessoas têm, estudam, o que que tá acontecendo de diferente na minha vida que eu não consigo fazer algumas coisas, né? Que num sonho de criança era só o brinquedo do Natal, e naquela época era fascinada em Barbie. Então, assim, esperava o ano inteiro para conseguir comprar uma Barbie. Só que assim, quando criança a gente ainda não tem consciência de nada, e a vida foi passando, e eu fiquei muito com aquela frase na minha cabeça, né? Não temos dinheiro para isso. Você tá achando que dinheiro dá em árvore. Então, sempre não ter dinheiro foi uma questão de muita escassez na minha vida. E eu via meu pai trabalhando muito, 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 muito. Então, na minha cabeça, era algo que realmente era difícil. Que ter dinheiro, ou você trabalhava muito e você tinha que trabalhar muito para consegui-lo, ou não era possível ter o dinheiro. E só depois de mais velha, quando a gente começa a ter um pouco de consciência, que caiu a ficha para mim e eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que eles estão sabendo alguma coisa que minha família não está sabendo. Porque a base familiar do meu pai era uma base muito simples. Eles vieram de uma família que morava em roça, então tiveram muitas experiências, assim, de realmente escassez, de falta de dinheiro. Então, o padrão que ele veio carregando era exatamente esse. E, inconscientemente, isso vai passando pra gente e a gente acaba acreditando e aceitando que aquela é a nossa realidade. E quando o tempo foi passando, eu comecei a ficar inquieta, porque eu falei, não, mas tem pessoas que tinham o mesmo emprego do meu pai e hoje tem coisas que minha família não conquistou. O que eles sabem que a gente não tá sabendo? Então, nesse ímpeto da curiosidade foi quando eu comecei a buscar, entender Quantos um pouquinho. Anos você tinha, pai, nessa época? Já demorou. Aí eu já dei um salto dos meus 12 anos, que era a época, né, que eu que você começou a perceber essa diferença. Eu só fui ter essa percepção, eu já tava com quase 30 anos. Porque até então eu achei que era assim, aquela vida era a vida que Deus tinha programado para mim. O modelo, né, que você teve na sua família. Exatamente. Então, assim, eu falava, ninguém na minha família tem dinheiro. A família é toda um pessoal simples. Então, assim, ok, eu nasci nessa família, a família vai viver dessa maneira. Mas aí, com o tempo, eu fui desconstruindo. A gente vai correndo atrás de informações. Por isso que é importante a gente estar em ambiências. Porque eu comecei a sair também da bolha que eu tava. E eu comecei a me conectar com outras pessoas. E comecei a ver pessoas que tinham algum sucesso diferente. Mas essas pessoas, ainda assim, não eram o meu círculo. Eram pessoas que, de alguma forma, eu ia buscar fora o conhecimento. Ou através de revistas, ou através, né, revistas especializadas na área, ou através de livros, através de treinamentos. Porque no dia a dia que eu tava ali, não era a realidade. E, de alguma forma, aquilo foi me despertando. E eu falei, gente, se tem gente que tá fazendo alguma coisa diferente, é porque eles estão jogando um jogo que eu não tô. E aí, eu entendi que existia um jogo do dinheiro. E que quem sabia jogar o jogo do dinheiro fazia com que o dinheiro ficasse. E aí, conseguia sair dessa dinâmica do modo sobrevivência. E foi por um nível de curiosidade que eu comecei a estudar muito sobre dinheiro, sobre como fazer o dinheiro multiplicar, como fazer o dinheiro ficar, que eu realmente me apaixonei por essa área. E era até então um hobby, era uma curiosidade. Só que quando vira um hobby, a gente tá em qualquer conversa de amigos, tá naquela bagunça, tava num churrasquinho e de repente surge o assunto. O assunto que eu sempre falava nas rodas era, vocês precisam aprender a investir, porque o meu dinheiro tá rendendo. Então, assim, era algo que eu ficava tão maravilhada que eu falei, gente, eu não posso guardar só isso pra mim. Se tá acontecendo coisas boas pra mim, eu preciso que vocês saibam. E foi, assim, de uma forma muito natural, até que um dia eu tive esse estalo de que eu falei, não posso realmente ficar só nas rodinhas de conversa das minhas amigas próximas, eu preciso realmente colocar a voz no mundo. E foi assim que eu acabei indo de uma forma profissional, de uma forma, vamos dizer, de hobby, para uma forma profissional, buscando mais conhecimentos, me especializando na área, fazendo treinamentos e efetuando, inclusive, uma transição de carreira para essa área. Porque o chamado foi tão forte que eu falei, não dá. Eu tive que deixar a área que eu trabalhava, que eu vim de uma indústria, trabalhei numa multinacional durante 16 anos, tinha um cargo de liderança lá, mas não estava mais fazendo sentido para mim. Porque eu precisava fazer alguma coisa com isso que estava dentro do meu coração. E desde então, eu assumi, vamos dizer, essa essência dentro de mim, de que eu posso ser, sim, um instrumento para trazer voz para que não só mulheres, mas outras pessoas que estejam aí com a vida
bagunçada nesse ciclo de sobrevivência, sabe aquele que ganha, chega no final do mês, parece que gastou todo o salário, ou então tem mês que até sobra um pouquinho, mas no outro mês falta, e fica naquele 0 a 0 financeiro. São essas pessoas que eu quero realmente mostrar que existe uma possibilidade, porque eu saí desse 0 a 0 financeiro, eu organizei a minha vida, eu consegui trazer esse lado dessa independência financeira para tomar muitas decisões na minha vida que foram importantes, e eu digo que eu trouxe escolhas. E se eu tenho escolhas na minha vida, qualquer pessoa pode ter escolha na vida dela. Vocês estão ouvindo isso, gente? E hoje estou aí, ajudando tantas mulheres, casais, famílias. E quando você tomou essa decisão, você estava trabalhando em alguma empresa, no corporativo? Trabalhava. Eu tinha a posição de gerente de projetos numa multinacional. Era uma indústria de construção eletromecânica, um cargo que numa indústria era majoritariamente masculina, né? Então, assim, já foi um desafio estar no meio de formação. Eu sou engenheira. Então, já foi um desafio vir da área da engenharia, no meio onde tinha muitos homens. Na minha área, para você ter ideia, eu era a única líder ali, mulher, que todos os outros do meu departamento eram todos homens. Então, já foi um tabu naquela época, já entrar num universo onde a maioria das pessoas eram homens, e ainda falando de dinheiro. Então, nesse contexto, né? Porque eu ficava dividida. Eu ficava... a minha parte, vamos dizer, CLT, mas nas minhas horas vagas, eu acabei aceitando os desafios que a vida foi me colocando, porque à medida que eu fui falando e falei, não, eu vou ensinar vocês a mexerem com dinheiro, as pessoas começaram a querer isso de uma forma mais profissional. Então, durante quase 2, 3 anos, eu fiz isso, as duas atividades em paralelo, né? Olhando já... Até você fazer a transição Até, ali. de fato, fazer a transição. Transição para... Para a transição para a riqueza. Consultora de investimentos, mentora. Eu falo que a primeira transição que eu fiz quero ter dinheiro no bolso. Essa foi a primeira transição que eu fiz. Hashtag fica a dica, né? Porque assim, eu brinco muito que eu falo, a gente primeiro precisa decidir. Porque se a gente não toma uma decisão, a gente não consegue colocar as nossas ações nesse caminho. Então eu decidi que eu queria ter dinheiro, eu decidi que eu queria ter riqueza. E a riqueza não só no lado material, mas a gente acaba se desenvolvendo em outros âmbitos. E aí, sim, depois eu fiz todo esse processo. Hoje eu atuo como Wealth Planner, que é uma profissão ainda não muito difundida no Brasil, porque ela é um profissional que olha de cabo a rabo a vida financeira de uma pessoa. Então, é aquela pessoa, o wealth vem de riqueza. Até a minha profissão tem o nome riqueza. Então, é planejadora de riqueza. Porque eu ajudo os meus clientes a olharem a situação financeira que está hoje e planejar esse futuro. Então, com quantos anos eu quero aposentar? Com qual renda eu quero ter quando eu me aposentar? Quais projetos eu quero realizar na minha vida? Mas qual que é a hora certa de eu realizar esse projeto? Como é que eu faço, então, para otimizar os gastos com esse projeto sem deixar de afetar a minha aposentadoria? Então, a gente faz a análise de vários cenários e dá tranquilidade para o cliente, para ele poder tomar as decisões financeiras e dormir tranquilamente, sabendo que lá na frente, a decisão de quando ele quiser se aposentar e viver com a renda dele, ele vai estar muito tranquilo. Que legal. Gente, é só tudo isso, né? É só tudo isso. Vocês acham que eu escolhi uma sócia diferente? Agora sim, ó, eu falei um pouquinho sobre mim. Eu não vou deixar para ficar quieta aqui, não, porque, olha, eu também não... Ela me escolheu, mas na verdade a gente se escolheu, né? Porque o projeto, ele nasce a partir do... A gente se paquera, a gente namora, depois aqui nasce esse casamento, que é esse projeto. E há muito tempo já eu acompanho o trabalho da Fran, ela que já faz aí projetos maravilhosos junto com as mulheres, trabalhando essa maturidade emocional com as mulheres, fazendo com que elas liderem a vida delas e liberando o fluxo de riqueza, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Então, Fran, conta um pouquinho mais dessa trajetória pra gente. Eu vou contar, gente. Assim, eu sempre falo que desenvolver mulheres, ele não estava no meu plano, né? No meu plano, Fran, pessoal, profissional. Mas ele já estava sendo construído de alguma forma, né? Para quem acredita na espiritualidade. Então, eu sou a Fran Brandes, eu trabalho com a consultoria empresarial, né, e treinamento de liderança durante quase 20 anos, né? Precisou vir uma pandemia para eu rever também a minha carreira.
Então, na verdade, assim, eu empreendo desde os 28 anos. Eu não sou aquela pessoa, né, que fiquei um tempão na CLT. Aos 26 anos, eu já tinha dentro de mim que eu queria muito mais, que eu queria estar com pessoas, né? E já tinha feito as minhas formações, faculdade, pós-graduação na área de controladoria. Já trabalhava na área de finanças de uma multinacional. Estava ali na assistência, né, da governança ali. Mas eu queria mais que aquilo, sabe? Eu sentia que aquilo não era para mim. Eu sentia que o que eu entendia sobre finanças, sobre principalmente a área orçamentária da empresa, eu queria compartilhar. É aquela coisinha de professor que a gente tem na alma, né? Então, aos 26 anos, eu falei, nossa, eu quero ensinar, porque as pessoas vinham, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, aos 26, eu já tinha ali alguns anos trabalhando na minha área. Então, eu ensinava as pessoas que vinham para dentro do setor. Então, vinha uma pessoa trabalhar, vinha um estagiário, vinha alguém, eu estava ali sempre ensinando. Então, eu comecei a perceber que eu tinha uma característica de uma coisa de querer estar com pessoas e ensinando. Aí eu falei, E ainda virou referência, porque eu imagino que as pessoas procuravam você para fazer me procuravam no setor porque eu tinha aquela paciência de ensinar e de fazer o passo a passo, né? E aí, então, aos 26 anos, eu fui dar aula na faculdade. Já tinha terminado o primeiro MBA que eu fiz. E assim, eu assumi uma cadeira e fiquei lá por 7 anos. Dando aula para os alunos. As minhas salas tinham mais de 100 alunos. Depois eu fui convidada para dar aula no MBA de orçamentária, né? Que aí só tinha empresários na minha sala. Então, nesses 7 anos que eu fiquei ali, aos 28, aos 29 anos, eu decidi abrir a minha consultoria empresarial. E assim foi, né? Eu fui para dentro das empresas, eu saí da multinacional, dava aula na faculdade à noite e durante o dia eu comecei a assumir pequenas empresas, empresas de médio porte, empresas até um pouco maiores, para apoiar na parte orçamentária. Então, finanças pura, né? Você olhar ali todo o budget daquela empresa, fazer estratégia, fazer distribuição, atendi empresas também que não estavam com saúde financeira. E assim foi uma grande parte da minha vida profissional como empresária já, né? Não estava mais na CLT há bastante tempo. E aí eu fiz um upgrade na minha carreira depois de uns 12 anos trabalhando dessa forma. Eu senti a necessidade das pessoas daquela empresa serem olhadas de uma forma diferente, porque eu ajudava a implantar a estratégia, né, com pessoas que emocionalmente elas não estavam bem para trabalhar dentro daquelas empresas. Então, era como se a gente jogasse gelo, né, o projeto está aqui, o dinheiro está aqui, mas as pessoas, elas não sabem ser líderes. Então, eu fui migrando para essa área do desenvolvimento humano e aí comecei a estudar a fundo tudo isso para me melhorar também, para me desenvolver, para ser uma líder melhor. Quando você vai dar consultoria dentro de uma empresa, você é a líder do projeto. E aí você trabalha com pessoas que não fazem parte da sua equipe. Então, eu pensei, eu preciso me desenvolver uma líder melhor. Mas eu me apaixonei tanto pela área da liderança que eu falei, poxa, tá aí uma questão que eu posso trabalhar também com as empresas que já são meus clientes. E dali, então, por hora, eu tinha contratos que eram voltados mais para a área estratégica e orçamentária. Horas, eu tinha convites para trabalhar diretamente com desenvolvimento de liderança, com a parte mais comportamental e emocional dessas equipes. Fiquei um tempo ali, e aí quando chegou a pandemia, né, eu falei, poxa, eu tô já cansada de viajar, cada hora tá dentro de uma empresa. Como que é, né, essa coisa de a gente atender da nossa casa, da gente poder continuar com uma carteira de clientes? Então, eu comecei a experimentar isso. Fui para as redes sociais, abri um perfil, comecei a falar sobre liderança, sobre carreira, sobre negócio, entregar os conhecimentos que eu já entregava, né, nos treinamentos das empresas. E eu recebi, assim, uma surpresa, né? Eu percebi que as mulheres entravam no meu Instagram e seguiam, né, e vinham conversar comigo e queriam fazer mentorias e queriam se melhorar como líder nas empresas que elas estavam, ou elas queriam impulsionar suas carreiras. Então, um trabalho que eu fazia dentro da empresa, eu comecei a fazer fora. E eu descobri que eu tinha uma autoridade que eu não sabia que eu tinha, porque como eu estava sempre dentro de alguma empresa e dali eu saía, voltava para casa, tomava um banho e já ia para a faculdade. Você não tinha nem tempo de Eu não tinha tempo de rede social, eu não tinha tempo de nada, só tinha um cartão, tá isso? Site eu tinha. Pelo tempo que você tá falando da experiência que você tem, acho que nem tinha também. Não era comum essa época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. E depois as coisas foram, a tecnologia foi vindo, né? E já passava da hora de eu ter um site mesmo. É que eu não tinha tempo, eu tinha uma secretária,
né, que me ajudava a fazer os contratos para os clientes, essas coisas, mas assim, eu que ia lá na empresa, eu que treinava, eu que entregava. E aí, desse momento que eu comecei, então, a entregar conteúdo na internet, nasceu um movimento com mulheres, né? Eu disse sim, e aí eu fiquei, né? Eu volto pro corporativo ou eu olho para isso, né? Mas aí Deus foi tão especial comigo que ele disse, continua esse trabalho com mulheres, né? Porque tem muito para você ensinar do que você sabe. Não só sobre liderança, mas sobre carreira, sobre negócio, sobre como liderar a própria vida. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou mais que uma mentora, né? Eu sou líder dessas mulheres, que são minhas alunas, que me acompanham. E a gente tem um movimento lindo, que se chama Lidere Sua Vida, onde elas podem aprender sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre desenvolvimento emocional. E a minha intenção é que essas mulheres, elas entrem no fluxo da prosperidade através do desenvolvimento da sua maturidade emocional. Que é o que aconteceu comigo ao longo da minha vida. Aconteceu com você e pelo teu relato, aconteceu com muitas pessoas que você cruzou o caminho, que não adianta você ter só o conhecimento técnico para ter o resultado se você não conhece quem é você, né? Se você não amadurece emocionalmente para isso, né? Exatamente. E aí eu fui agregando, né? Hoje eu sou consteladora sistêmica, especialista em inteligência emocional. Eu fui olhando mais para esse universo onde ao longo do tempo eu fazia para mim, né, essas formações para eu me melhorar, e eu vi que o fluxo do sucesso que eu acessei, eu comecei a inspirar outras mulheres. Só que aí não tem como uma mulher querer o que a outra tem sem ela passar o processo. Ela precisa passar o processo. Então, quando elas vêm, a gente trabalha as questões emocionais, comportamentais, para aí eu conseguir desenvolver bem minha carreira, os meus negócios, os meus relacionamentos. Isso é riqueza. Isso é riqueza. E riqueza pode. Riqueza pode. Acompanhe a gente nos próximos episódios, teremos convidados. Então, aqui nesse episódio, vocês conheceram as apresentadoras. Toda a bagagem que a gente tem aqui para entregar sobre a nossa vida, mas a gente também quer que outras pessoas que sabem mais que a gente, ou que têm um olhar diferente para a vida, outra área de conhecimento. Outra vivência, né? Outras experiências, exatamente, outras experiências, outros pontos de vista, para vir compartilhar. Você pode ser o próximo, quer vir? Vem com a gente, porque riqueza pode.